Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos recebendo hoje a Nancy Cardoso. A Nancy é teóloga metodista e assessora da Pastoral da Terra e também do CEBI. E o tema para a nossa conversa é a crise na Palestina. Seja bem-vinda, Nancy, ter você aqui conosco para falar deste tema tão importante e dessa grave crise que tem tirado tantas vidas na Palestina. Oi, todo mundo do Radar dos Direitos Humanos, fazer parte desse radar. Tem muita conversa para fazer. Uma alegria, obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Nancy, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, emitiu no dia 12 de maio uma carta em que expressa uma profunda solidariedade ao povo palestino. E nós temos percebido, pelas notícias, que a violência tem escalado de forma assustadora, principalmente do lado das pessoas do povo palestino que tem perdido muitas vidas. O que tu poderias nos dizer a respeito da atuação do CONIC e das igrejas cristãs em relação a essa crise? A última notícia que eu recebi é que se conseguiu um cessar-fogo, mas a gente sabe a fragilidade desse cessar-fogo, né? Mas então a minha primeira palavra é a minha oração para
solidarizando com as comunidades na Palestina. Eu fiz parte de um comitê do Conselho Mundial de Igrejas pela Paz na Palestina e Israel, então eu tive muitas oportunidades de estar lá e de conviver com as comunidades cristãs na Palestina e compartilhar do sofrimento, da perseguição e do apartheid, né? E, de verdade, o que a gente descobriu lá na Palestina é que o problema dos cristãos na Palestina não são os muçulmanos nem o mundo árabe, porque os cristãos na Palestina são árabes. O problema para a igreja cristã na Palestina é a ocupação de Israel. Tem sido a ocupação de Israel que tem tornado a vida das comunidades cristãs muito difíceis, dramática mesmo. E por conta disso é que as igrejas cristãs vêm em todo o mundo se organizando para conhecer, para ouvir a voz da igreja na Palestina e ouvir a voz dos palestinos, não só o povo cristão, mas todo o povo, e entender o que está acontecendo. Então, o CONIC ter lançado essa nota é muito importante para nós, porque isso mostra que nós aqui no Brasil, as nossas igrejas, elas estão sintonizadas e elas estão em solidariedade com o povo na Palestina. Então, a nota do CONIC vai lembrar que a paz é fundamental em todos os lugares, para nós também aqui no Brasil, que vivemos um momento muito difícil. Mas na Palestina, a paz é complicada porque atravessa a interferência de diversos poderes mundiais, globais, que interferem na possibilidade da criação de um processo de paz. Os cristãos na Palestina hoje são menos de 5%. Os cristãos já foram na Palestina mais de 20%. Mas a situação, desde a ocupação militar do território palestino pelo Estado sionista de Israel, a perseguição, a toma de territórios, o fechamento de igrejas, tornou a vida das igrejas muito difícil. Então, a nossa solidariedade não é só de igreja para igreja, mas é de povo para povo também. Mas é preciso que no Brasil a gente entenda, né, que as igrejas cristãs, anglicana, luterana, metodista, as diversas igrejas cristãs na Palestina sofrem muito com a ocupação militar. E com esse momento agora de agressão do Estado de Israel, sofre muito. Templos, terrenos, escolas, a presença da igreja cristã nos lugares importantes da nossa fé cristã, na Galileia, em Belém, em Jerusalém, espaços que nós queremos compartilhar com o judaísmo e com o islamismo, isso tem se tornado impossível, não pela intolerância entre as religiões, mas pela ocupação militar de Israel. Então, é muito triste ver a juventude cristã palestina tendo que migrar, né? E cada vez menos a presença cristã na Palestina. E eu repito, não é por problema de crise entre as religiões. É um problema da ocupação militar que inviabiliza a vida econômica e política das comunidades. Então, a minha oração, a minha preocupação, meu cuidado com os meus irmãos e irmãs das igrejas na Palestina, e que bom que o CONIC expressou esse nosso cuidado nesse momento tão complicado. E eu espero que a gente continue a prestar essa solidariedade. Vi har plockat citronerna, och vi
hat portat citronerna. Oppressa tu libertà. Oppressa tu libertà. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. 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 Nós tivemos a notícia do cessar-fogo recentemente na região, porém sabemos que o conflito ou a situação de tensão e de conflito já perdura por muitos e muitos anos. O que a Bíblia ou o que os estudos a respeito da Bíblia poderiam contribuir para melhor compreender essa situação conflituosa na região? A situação hoje na Palestina é fruto dos equívocos da Segunda Guerra Mundial na Europa. A gente costuma dizer que os conflitos na Palestina, eles são pecado da Europa. A Europa, com o nazismo, a perseguição aos judeus, se bem que a perseguição aos judeus na Europa já acontecia antes do Hitler e antes da Segunda Guerra. Então, o antissemitismo na Europa, e depois com a Segunda Guerra, tomou proporções trágicas, né? Com o final da Segunda Guerra, não se sabia o que fazer com o povo judeu, que tinha sido perseguido, conhecido campo de concentração e a morte, né? Então, uma das propostas que saíram é empurrar o problema para fora, empurrar o problema para o Oriente Médio e levar essa população judaica que tinha sofrido os horrores da Segunda Guerra e do nazismo, empurrar essas populações para onde? Alguns pensaram para Madagascar e outros pensaram, não, vamos devolvê-los para o território deles de acordo com a Bíblia. Só que esse território já estava ocupado por maioria árabe e uma minoria judaica. Já havia vida e convivência entre palestinos árabes e palestinos judeus. Entre os árabes, alguns islâmicos e outros cristãos. E era uma convivência, né, que estava sob controle do Império Britânico durante a Segunda Guerra. Termina a Segunda Guerra, nas conversações, o que fazer com os judeus? Fazem um acordo por cima, um acordo que nem um acordo para dividir a África entre os países europeus, resolveram, então, dar uma solução para os judeus na Europa, enviando-os para a Palestina. Como eu já disse, era um território já ocupado. Então, a decisão da ONU, no final da Segunda Guerra Mundial, de deslocar grandes massas de judeus europeus
né, para a região do Oriente Médio e para a região da Palestina, foi completamente equivocada e não contou com a participação, com o protagonismo da população local. Então, a divisão que a ONU fez é completamente injusta e os palestinos nunca aceitaram, né? Os judeus se apropriaram dessa decisão e começaram a fazer o seu movimento de toma dos territórios palestinos de acordo com a divisão da ONU. Bom, a partir daí nada podia dar certo, não é? Porque não era um acordo desde as comunidades árabes, palestinas e judeus, mas uma decisão dos governos por cima. Então, essa decisão equivocada se arrasta há muito tempo, desde o final da Segunda Guerra. E os palestinos não foram consultados, se revoltaram, e então Israel usou o seu poder militar apoiado pelo todo o armamento britânico que tinha ficado na região, apoiado pelos Estados Unidos e pelos aliados do final da guerra, para o processo de toma do território. E já que os árabes não aceitaram, a gente vai tomar o que a ONU nos deu e vamos tomar mais, o que nós quisermos. Então, Israel nunca respeitou a decisão da ONU, nunca aceitou a conversa com protagonismo palestino, e essa uma guerra depois da outra, e cada vez mais Israel vai tomando território, e cada vez mais vai tirando o território palestino. Ora, o que acontece? Boa parte desse movimento foi militar, político, geopolítico, mas se utilizaram da religião e da Bíblia para justificar, para dizer, a terra é do povo judeu, a terra é de Israel. Os palestinos não têm direito. Então, saiu da mesa os argumentos geopolíticos, os argumentos da política internacional, e se utilizaram, foi então utilizada de maneira muito irresponsável a Bíblia para justificar essa tomada violenta da terra palestina. Nós podíamos lembrar aqui Jesus e a samaritana no poço. Nós estamos acostumados a falar, a pregar, a ouvir sobre essa história. Jesus se encontra com uma samaritana na Samaria, ele tem sede, ele pede água, mas ele não tem um balde para pegar água. E essa mulher samaritana está ali buscando água. Então, eles começam uma conversa sobre água, sobre sede, sobre vida. E a conversa logo, a mulher vai dizer, mas você é judeu, eu sou samaritana, como é que você vem pedir água para mim? E aí, Jesus vai dizer, vai chegar o dia, mulher, que nem aqui na Samaria, nem em Jerusalém, não vai ser o lugar onde nós vamos adorar o nosso Deus. O próprio Jesus, sabendo dessas narrativas entre galileus, samaritanos e judeus que tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o próprio Jesus vai relativizar e vai dizer, mulher, nem em Samaria, nem em Jerusalém. O lugar de adoração do Deus verdadeiro é outro, né? É na comunidade. Então, se a gente toma o Evangelho de Jesus e a perspectiva de Jesus, por exemplo, com a parábola do bom samaritano, esses textos que são utilizados para dizer que os palestinos são os outros, são os samaritanos, são aqueles que não têm direito nem legitimidade à terra, porque a terra é toda dos judeus, né? É todos do reino do sul de Judá. Então, a gente vê que é um caminho que atropela o texto bíblico, que destrói o texto bíblico para justificar uma política, uma decisão geopolítica dos grandes poderes daquele momento. Essa narrativa bíblica vai ser utilizada. E isso continua na cabeça do povo cristão. A maioria do povo cristão pensa isso. Os palestinos têm que sair da terra, entregar a terra para Israel, porque Deus deu a terra para eles. Não. Nem em Samaria, nem em Jerusalém.
né? A nossa relação com Deus não passa por essa perspectiva de Estado e de posse do território. E parte dos judeus sabe disso e apoia o povo palestino. É preciso saber que parte da comunidade em Israel e parte da comunidade judaica em todo o mundo entende isso. A Bíblia não é um documento de cartório que dá posse da terra para ninguém. A terra, na Bíblia, é uma promessa aos pobres. E aí nós podíamos falar sobre o texto de Êxodo 3. Eu vi a aflição do meu povo, né, e tirei esse povo da escravidão e levei esse povo para essa terra. Esse texto não está falando do Estado de Israel. Esse texto está falando dos pobres. Os pobres têm direito ao território. No Brasil, o povo sem terra tem direito ao território. O povo indígena tem direito ao território. Cada povo tem direito a estar na sua terra. Isso é a promessa de Deus na Bíblia. Ninguém tem autorização de usar o texto bíblico para apoiar uma decisão unilateral de dispossessão de tirar um povo de uma terra para colocar, para impor outro, que é o que acontece hoje na Palestina. Existem muitos estudos sobre isso, tem uma vasta teologia, tanto uma teologia judaica quanto uma teologia cristã, que faz esse esforço, né, de abrir o olho do povo das igrejas. Né? Não se deixem enganar. Quando os poderosos tomam a Bíblia para os seus interesses, isso significa morte, dispossessão e a negação da boa nova do Evangelho. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Tu bem mencionaste aí que quando os estamentos de poder se apropriam da Bíblia e utilizam, deturpam, né, o livro, a história, o registro dessa história do povo. Como tem sido a atuação do Estado brasileiro nesse contexto? Como o Brasil tem se comportado nessa crise permanente na Palestina e também em relação àquelas pessoas, aqueles povos que não têm acesso, que têm recebido a negação dos seus direitos aqui no nosso território? Tem um texto bíblico que eu recomendo que todo mundo aí que está escutando, procure na sua Bíblia. Amós, capítulo 9, versículo 7. É um texto muito importante. O profeta Amós vai dizer assim: então vocês estão dizendo que nós somos o povo eleito, a raça santa, que Deus deu a terra para nós? E Amós vai dizer: Deus deu um êxodo para os sírios e deu um êxodo para os etíopes. É um texto bem bacana, em que fica bastante claro que, na perspectiva da profecia, que é a perspectiva de Jesus, Deus dá um êxodo para cada povo. Cada povo tem a presença de Deus para fazer a saída da escravidão e caminhar para a terra. É o que diz o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 7, e é a perspectiva de Jesus na conversa com a samaritana. O governo brasileiro tem oscilado nessa discussão. Foi Oswaldo Aranha, um brasileiro, que deu o voto final, que fechou na decisão da ONU a divisão do território da Palestina entre Palestina e Israel. Então, Oswaldo Aranha sempre é lembrado como diplomata brasileiro que deu o voto, que selou a decisão da ONU, que eu repito, completamente equivocada, sem escutar os palestinos. Então, o governo brasileiro sempre oscilou nessa discussão, né? Nos últimos anos, desde o governo Lula e do governo Dilma,
Mas também antes, já no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil sempre teve um posicionamento na ONU de reconhecer o direito do povo palestino ao seu território, né? Que pelo menos se cumpra a decisão das Nações Unidas de reconhecer uma terra, 2 povos, 3 religiões. Essa é a decisão. É um território, 2 povos autônomos e soberanos vão dividir esse território e vão conviver 3 religiões, principalmente em Jerusalém. Jerusalém vai ser a religião do povo judeu, do povo muçulmano, islâmico e do povo cristão. Essa é a decisão. Então, o governo brasileiro, na década de 90, nos anos 2000, principalmente no governo do Lula e da Dilma, teve uma posição muito presente de apoiar a Palestina nas Nações Unidas e pedir que a comunidade internacional colocasse um ponto final, um basta, na violência e no apartheid, né, do Estado sionista de Israel, na toma das terras palestinas, e mais que isso, né, o governo brasileiro sempre aceitou migrantes palestinos, e no governo Lula e Dilma tinha uma política para isso, com fragilidade, mas tinha uma política, né, e tinham diversas ações conjuntas do governo brasileiro de apoio à Palestina e também a Gaza, né? Então, havia um momento mais, uma troca, e nós tivemos aqui no Brasil, em 2012, o Fórum Social Palestina Livre, em que agentes políticos do governo, movimentos sociais, sindicatos e igrejas, fizemos esse fórum mundial de apoio à Palestina. Tudo isso vai mudar com o golpe que foi dado na presidenta Dilma, por setores fundamentalistas, tanto econômicos quanto políticos, também religiosos. E esse golpe, então, significou também uma virada do governo brasileiro nas discussões internacionais e também nessa discussão da Palestina. Então, o Brasil, que sempre votou junto com a Palestina ou de modo independente, a partir do golpe do Temer e agora com o Bolsonaro, fora Bolsonaro, eles estão votando junto com os Estados Unidos, né? E vetando qualquer possibilidade nas Nações Unidas de sanção ao Estado de Israel. Então, é preocupante, é uma vergonha. O Brasil tem estado na arena internacional com um posicionamento muito conservador, não só em relação à Palestina, mas é uma tristeza, dá uma dor no coração da gente. A gente sabe o que é precisar de terra. A gente tem um país tão grande e nós temos sem terra. Nós temos o povo nas favelas, né? Por quê? Porque no Brasil tem concentração de terra, propriedade privada da terra, muita terra para poucos e pouca terra para muitos. O que são as favelas? As favelas são resultado do êxodo rural, da expulsão do povo da terra. Então, nós aqui no Brasil sabemos o que é viver sob a escravidão do opressor, né? Hoje, o agronegócio, a mineração, as madeireiras, nós estamos vendo agora o ministro Salles envolvido na venda ilegal de madeiras. Então, o povo brasileiro sabe o que é não ter acesso à terra, não ter uma relação estável, amorosa com seu território, por conta da história de expulsão, de êxodo rural. Então, para nós no Brasil, é uma coisa que toca muito no coração, conhecer que tem um povo palestino, que está sendo expulso de sua terra, que não podem plantar, fazer a sua agricultura. Os pescadores palestinos não têm acesso ao mar em Gaza. Eles não têm acesso ao mar, que é por direito, na lei internacional. Israel não deixa os pescadores palestinos ter acesso à sua área de mar para fazer a sua pesca. O muro que separa, né, Israel construiu um muro, porque o que Israel vai fazendo? Entra no território palestino, ocupa,
constrói um muro e planta uma cidade israelense num território palestino, né, que são as colônias ilegais de Israel. Isso está acontecendo agora. E agora está acontecendo em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade dividida em 3 regiões. Uma região judaica e para Israel, uma região árabe, muçulmana, uma região cristã. Tem uma decisão. Agora, Israel está expulsando o povo palestino de suas casas na Jerusalém Oriental, na Jerusalém Árabe. Estão tirando, chega a polícia, e foi uma decisão tomada por um juiz de Israel, chega no bairro palestino e expulsa as famílias, as mulheres, as crianças, gente que nasceu ali, cresceu ali, vive ali, e são expulsos pela polícia e os colonos de Israel. Então, assim, dói no nosso coração, nós sabemos o que significa isso, e por isso a gente hoje tem essas semanas, últimas semanas, o coração sofrido de estar acompanhando essas notícias e ter um governo brasileiro tão irresponsável, tão incapaz de entender o que é o direito humano à terra. Não respeita nem os índios aqui no Brasil, não respeita os assentamentos de sem terra, não respeita os quilombolas, não respeita as comunidades pescadoras aqui no Brasil, no litoral, né? E vai votar nas Nações Unidas apoiando o Estado de Israel. É uma dor, é um sofrimento, e dizem, e tem um monte de gente cristã apoiando o governo Bolsonaro nessas decisões. É uma vergonha para nós. Nós temos que pedir perdão a Deus por essa nossa incapacidade e ampliar nossa capacidade de resistência, de apoio e de defesa da luta dos povos pelo seu território. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء. Exatamente, é vergonhoso ver certas lideranças que se autoproclamam como lideranças do cristianismo no Brasil, apoiando essas ações de negação de direitos, de destruição da vida humana, de negação da própria humanidade. O que tu nos dizes, Nancy, como conclamar os movimentos religiosos, as organizações religiosas para a defesa dos direitos humanos? Como nós podemos fazer para mudar essa política de destruição que vem sendo implementada em nosso país através da articulação dos movimentos, das organizações religiosas? As igrejas na Palestina lançaram um chamado, um clamor, há 10 anos atrás, que se chama Kairos Palestina, um chamado às igrejas de todo o mundo. Nessa carta das igrejas da Palestina para as igrejas cristãs em todo o mundo, eles contam toda essa história. E eles dizem, nós não queremos mandar em ninguém, nós não queremos expulsar, nós queremos o que é nosso, do nosso povo. E precisamos da ajuda de vocês, das igrejas ao redor do mundo, para nos ajudar. Nós queremos uma relação de convivência com o povo de Israel que já está aqui, mas nós não aceitamos que eles tomem nossos territórios e nossas casas. E nós não acreditamos que a Bíblia possa ser usada
para justificar essa violência e esse apartheid. Então, tem essa carta. Nós, aqui no Brasil, organizamos a resposta das igrejas cristãs brasileiras ao Kairos. Se chama Kairos Palestina Brasil. Tem uma página no Facebook que vocês podem consultar, onde vocês podem encontrar a nossa resposta. Kairos, com K, Kairos Palestina Brasil. Nós fizemos uma reunião de gente das igrejas aqui no Brasil, e nós escrevemos essa carta juntos e juntas. E gente do mundo todo, em todas as línguas, já fizeram essa resposta, dizendo para os irmãos e irmãs na Palestina: vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas, nós temos vocês sempre na nossa memória. Então, além da carta, tem um projeto que se chama Presença Ecumênica na Palestina, em que gente das igrejas ao redor do mundo mandam pessoas para passar 3 meses na Palestina. É assim, venha e veja. Então, manda alguém da sua igreja, do seu país, para viver com a gente aqui 3 meses. As igrejas na Palestina vão acolher essas pessoas e elas vão passar 3 meses aqui e elas vão experimentar o que é. E na volta, elas vão voltar e contar para as suas igrejas o que isso acontece. Então, o PEAP, que chama Presença Ecumênica pela Paz na Palestina e Israel, é um outro projeto muito bacana, né, que é muito difícil, assim, o Estado de Israel controla muito quem vai visitar os palestinos e as palestinas, né? Então, é uma posição muito difícil, mas nós temos testemunhos de gente, de metodista, luteranos, católicos, que já participaram desse projeto. Eu não estou lembrando se algum anglicano do Brasil já foi. Mas é uma outra maneira de prestar solidariedade. Uma outra maneira, o CONIC organizou uma consulta sobre turismo religioso na Terra Santa. Isso é um perigo. Tem pastores e padres por aí que, junto com as agências de viagem, organizam viagens para a Terra Santa. Bacana, né? A gente lá conhecer a terra de Jesus. Só que esse turismo religioso ele é controlado pelo Estado de Israel e pelas agências de turismo oficiais de Israel. Então, esses cristãos vão lá visitar e não se encontram com nenhuma igreja. Eles visitam só o que as agências de viagem deixam eles visitarem. E eles não podem ter contato com os árabes, nem com as outras. Então, vai o povo daqui, anglicano, metodista, presbiteriano, vou numa viagem para a Terra Santa. E chega lá, só vê o que Israel quer que seja visto. E não vai orar com a igreja, não vai participar de um culto com a igreja cristã. Isso é um absurdo. Isso é o pior dos mundos que pode acontecer. E o pessoal volta da Palestina com garrafinha de água do Rio Jordão, com uma folhinha do Monte das Oliveiras. Mal sabe esse povo das igrejas que o Rio Jordão está tão poluído por conta da política equivocada, porque o Rio Jordão ele serve a Palestina, a Jordânia e Israel. Ele está super explorado. Tem parte do Rio Jordão que não dá para entrar. E o povo vai lá e se batiza no Rio Jordão, sem conhecer que o Estado de Israel nega acesso às fontes de água às populações palestinas. Então, como é que você vai se batizar no Rio Jordão sem saber que o seu irmão, a sua irmã, não tem acesso à água? Sem saber que ainda existem pastores, comunidades de pastores nos arredores de Belém. Lembra da história do Natal? Pastores que estavam nos arredores de Belém, ouviram a voz do anjo, né? Hoje vos nasceu, né, paz na terra, aos homens de boa vontade. Ainda hoje, na Palestina, existem comunidades de pastores pastoralistas, que vivem de cuidar pequenos animais, e eles são
peregrinos, eles ficam uma parte do tempo aqui, eles vão migrando com suas tendas de acordo com a pastagem. Né? Até hoje existe isso como modo de vida na Palestina. E sabe o quê? Israel construiu o muro passando por cima do pasto. E agora os pequenos animais, o povo, a comunidade de pastoralistas não pode mais andar pelo território com seus pequenos animais. Eles estão confinados, porque as terras de passagem, né, dos animais, desse modo de vida, lhes é negado. E o povo vai lá e compra uma estrela de Belém e volta e conta na sua igreja: aqui está a água do Rio Jordão, aqui está a folhinha do Monte das Oliveiras, aqui está a estrela de Belém. E não, completamente na ignorância. É isso que a questão do turismo religioso precisa ser enfrentado. Quer ir fazer turismo na Terra Santa? Conversa com as igrejas na Palestina. As igrejas da Palestina têm um serviço. Querem vir? Venham. Né? Vem fazer aqui. Aí vocês vão orar com a gente, vamos cantar, né? Vamos visitar os lugares do Evangelho, os lugares importantes. Né? Mas não, o povo não tem essa noção. Então, é muito importante essa consulta que o CONIC fez, e as igrejas precisam falar sobre isso, né? De não serem enganados por esses pastores e padres e essas agências de viagem. O que eles estão fazendo é um estelionato do imaginário bíblico, né? Enganando as pessoas. Eu já vi um ônibus de gente brasileira descendo do ônibus vestida de branco, entrando no Rio Jordão. A alguns metros dali, nós visitamos uma comunidade beduína de pastores e pastoras de pequenos animais que não tinha mais acesso à água para os seus animais. Então, são essas coisas que a igreja precisa saber, que a igreja precisa ouvir. Né? Que o mesmo Deus que libertou no Êxodo, o mesmo Deus, né, que juntou Jesus com a mulher samaritana, é o Deus que age hoje e nos chama à libertação, nos chama a devolver, a entender a luta dos povos por seus territórios. E que a luta de Israel não é uma luta por território, é a imposição de um projeto de Estado, né, forte, militarizado, contra um Estado que nem exército tem, que é a Palestina. A Palestina não tem exército, a Palestina não tem aeroporto, os palestinos não têm passaporte, os palestinos não têm nacionalidade. É assim que se vive na Palestina. Não dá para a gente transformar a Terra Santa em Disneylândia e fazer da Terra Santa um parque de diversões. Aqui Jesus chorou, aqui Jesus comeu, ali Jesus... Não. A Terra Santa é hoje um lugar de conflito, em que a nossa espiritualidade do Evangelho de Jesus precisa se dar conta de todos os pecados que estão sendo cometidos contra o povo palestino e prestar a nossa solidariedade e abrir nosso olho. Não deixe esses pastores, padres, agência de turismo te enganar. Né? Escuta as igrejas na Palestina. Esse é o melhor caminho. Nancy, nós estamos encerrando nossa conversa. Eu te agradeço profundamente pela tua participação e provocações. E eu te devolvo uma palavra para uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo aqui da Diocese Anglicana de Brasília. Querido Deus de Jesus, querido Deus dos pequenos, Deus do povo sem terra, Deus das nossas memórias de libertação, por favor, nessa noite, consola e acompanha as famílias palestinas na Cisjordânia e em Gaza que estão sendo ameaçadas, atacadas e mortas. Por favor, meu Deus, que essas pessoas, que essas famílias palestinas, que essas comunidades saibam
que aqui no Brasil tem gente orando por elas, tem gente pensando nelas, e tem gente ardentemente querendo criar ações de solidariedade. Por favor, meu Deus, essa é a nossa oração, essa é a minha oração nessa noite. Amém. Amém. Eu conversei com a Nancy Cardoso, teóloga metodista, assessora da Pastoral da Terra e do CEBI, a quem agradeço mais uma vez pela participação. E aqueles e aquelas que nos escutam, eu digo que teremos mais um bate-papo para entender um pouco melhor essa perspectiva a respeito da crise na Palestina com o André Frege e com o Marcos Said. Nos encontramos na semana que vem. Fiquemos na graça e na paz. All the media manipulating, bro, can't you tell? If I speak too loud, they might try silence me or throw me in jail. But what's jail? When all of my brothers and sisters are living in hell, can't touch them men with stones, cause bullets get thrown right back, now my heart is aching. I've seen this with my own eyes, this shit's real life, not news or paintings. I don't ever think you would believe what I have seen. Take gas in the air, they cannot breathe, but they're still fighting and we're complaining. Ethnic cleansing ain't no peace, there's been way too many deceased. They've been blowing up homes in Gaza for the last week. These mums can't sleep, can't leave their children alone at night, cause the nightmares might turn to life. And if they die, at least they die together in the same room at the same time. Are you insane? You think that's calm to having their brains? These Zionist terrorists are not brave, shooting at kids who are half their age. You ain't no man, all of that blood on your hands won't ever wash no way. So when I pray them soldiers taste their punishment in their graves. We need that justice, and we need it now, cause the way these politicians ignore all the facts is foul. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação do Reverendo Rodrigo Spiuca, edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.